Boa noite, estamos começando mais um culto online. Seja bem-vindo, obrigado por nos receber na sua casa, obrigado por receber a IBR na sua casa. É muito bom louvar ao Senhor junto com vocês. A gente vai ler agora o Salmo de número 36, de 5 a 7. Tá? Salmo 36, de 5 a 7. Ele diz assim: Teu amor, Senhor, é imenso, como os céus. Tua fidelidade vai além das nuvens. Tua justiça é como os montes imponentes. Teus decretos como as profundezas do oceano. Tu, Senhor, cuida tanto das pessoas como dos animais. É esse o Deus que você está aí adorando. É esse o Deus que você vai cantar, é esse Deus que você preparou essa oferta de culto para poder prestar. Então, aproveite esse tempo, traga tudo aquilo que tem no seu coração para você poder prestar para Ele essa noite. Escute o que Ele tem para falar para vocês. Vamos orar. Senhor Deus, realmente o Teu amor é imenso, a Tua fidelidade nos leva realmente a cantar e adorar, Senhor. É o Teu nome que nós queremos adorar essa noite. Obrigado por tão grande poder que o Senhor tem demonstrado, obrigado por tão grande cuidado. Recebe a nossa adoração essa noite e fala conosco, Senhor. É tudo isso que nós temos para Te pedir e Te oferecer. É nos méritos do Teu Filho que nós fazemos essa oração. Amém. Amém. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja Te adora, Tua igreja Te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja Te adora, Tua igreja Te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja Te adora, Tua igreja Te adora. Aleluia, adoramos o Senhor que é santo, santo, santo. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória. Hoje o louvor. santo, 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 Santo é
de toda a glória e de receber hoje o louvor. Então louve, louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. louve, Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve para sempre. seu nome para sempre. Aleluia. O sol nasceu, surge um novo dia. Eu canto a ti uma nova canção. E seja o que for ou que está diante de mim, eu cantarei até o anoitecer. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. Tu és amor sempre paciente, tu és fiel, grande é o seu coração. Tua bondade me leva a cantar. 10.000 razões para te adorar. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. E quando enfim se findar o dia e o meu tempo aqui se acabar, ainda assim minha alma seguirá cantando por toda a eternidade. Eu vou cantar. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. Amém. Bendizemos o Senhor em todo o tempo. Como o Salmo 34 nos ensina,
E o louvor deve estar continuamente nos nossos lábios, em todos os momentos, porque nós adoramos o Senhor principalmente por aquilo que Ele é, não só por aquilo que Ele faz, que são tantas bênçãos que nós devemos reconhecer, mas adoramos o Senhor principalmente por aquilo que Ele é, santo, maravilhoso, majestoso, e só Ele é aquilo que Ele é, digno de todo louvor. Amém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fecha, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Nós te adoramos, Senhor, reconhecendo a Tua grandeza e o Teu poder, e como o Senhor é incomparavelmente poderoso, grandioso, e que ao mesmo tempo cuida de nós também. Por isso, ó Pai, aumenta a nossa fé nesses dias desafiadores que temos vivido, com portas fechadas às vezes, com doença, mas sabemos que nada foge do controle do Senhor. Por isso, ainda assim, nós te adoramos e confiamos no Teu infinito amor, reconhecendo que só o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Amém. Meus queridos irmãos, que bom louvarmos juntos ao Senhor, e agora quero te convidar a abrir o seu coração nesse momento que nós vamos refletir na palavra do Senhor. Essa semana nós vamos completar 4 meses de isolamento social
por causa dessa pandemia causada por esse vírus, que já levou à morte de milhares de pessoas e já contaminou milhões de pessoas. Afetou a indústria, afetou o comércio, pessoas perderam o emprego, tiveram seus ganhos reduzidos, as escolas foram afetadas, fechadas, e até as igrejas tiveram que suspender as atividades. Então, nesses 4 meses, nesses quase 120 dias, todos nós fomos impactados diretamente. No começo a gente poderia dizer indiretamente, né? Mas agora, depois de tanto tempo, todos nós fomos impactados por essa situação. Inclusive tem algumas pessoas já dizendo que essa é a maior crise desde a Segunda Guerra Mundial. E eu concordo, realmente é uma situação de proporções muito grandes. Além disso, quando nós olhamos adiante de nós, já para agora, pensando no segundo semestre, o que nós vemos são incertezas. Incertezas políticas, incertezas econômicas, incertezas no campo da educação e também incertezas até para a igreja. Como que vai ser? Quando que a igreja vai abrir de novo, digamos assim? Quando que nós vamos voltar a nos reunir? Quando que nós vamos nos encontrar? E quando que vão voltar os cultos? Não sabemos. Incertezas. E então é natural que nesses 120 dias já, é natural que haja um cansaço físico, emocional e também espiritual. Embora nós possamos buscar o Senhor sozinhos e devamos fazer isso, a falta da comunhão com os irmãos com certeza nos enfraquece um pouco espiritualmente. Todos nós sentimos falta uns dos outros e talvez a fé de alguém já esteja fraquejando um pouco, sentimento de solidão, de saudade de todos. Eu estou aqui pregando e a igreja, o prédio está vazio, os bancos estão vazios. Eu também sinto falta de cada um dos irmãos e sentimos todos falta de estarmos juntos. Então, pensando nessa situação, nesses 4 meses, hoje eu gostaria de trazer uma palavra de esperança. De esperança para nós. Deus conhece exatamente cada detalhe do que a gente tem vivido e Ele conhece exatamente o que você tem sentido, o que você tem pensado, o que você tem tido necessidade. Deus sabe disso. Então eu quero trazer uma palavra de esperança da palavra de Deus para nós e eu quero que você abra o seu coração para que o Senhor fale com você exatamente naquela necessidade que você tem tido, seja ela física, natural, emocional e principalmente espiritual. Então vamos orar e pedir que o Senhor nos abençoe nesse tempo. Senhor, nós abrimos o nosso coração e pedimos que o Senhor fale conosco pela Tua palavra que é viva. Senhor, visita cada pessoa agora e que o Senhor derrame sobre nós a esperança que só o Senhor pode nos dar. Nos abençoa através da Tua palavra. É assim que oramos no nome de Jesus. Amém. O nosso texto de hoje está no livro de Lamentações. Uma palavra sobre esperança, mas no livro de Lamentações. Lamentações, escrito pelo profeta Jeremias. Enquanto você vai abrindo no capítulo 3, tá bom? Lamentações, capítulo 3. Mas Jeremias foi um profeta que anunciou durante muitos anos. Ele anunciou para o povo que o castigo de Deus viria por causa do pecado da nação. Então ele não só anunciou, como ele viveu e ele descreve como foi essa chegada do castigo de Deus, em que a cidade foi destruída pelo inimigo, a cidade foi arrasada, queimada, as pessoas foram levadas cativas para a Babilônia, e então
Jeremias escreve esse livro, Lamentações, que é o drama pessoal de alguém que viu a calamidade, de alguém que viveu uma crise muito maior do que a que nós estamos vivendo hoje. A crise de hoje é séria, mas a que Jeremias viveu foi muito pior. Então, por isso que eu quero olhar com vocês para a experiência dele, para que nós possamos então tirar lições de esperança. E o título da mensagem de hoje é justamente A Vitória da Esperança. Então, eu quero ler com você Lamentações capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Jeremias escreve: Eu sou aquele que viu as aflições trazidas pela vara da ira do Senhor. Ele me conduziu para a escuridão e removeu toda a luz. A crise foi séria. E ele diz: eu sou aquele homem que viu a calamidade chegar, que viu a destruição. Eu sou aquele que viu a crise. Aí mais adiante, no versículo 17, nós vamos ler até o 20 aos poucos, mas nós vamos encontrar aqui um retrato de um coração despedaçado. Jeremias olhando para a cidade queimada, olhando para as pessoas sendo levadas como cativos, tudo aquilo que eles amavam destruído. Então ele agora se lamenta, e nós encontramos aqui um retrato bem fiel de um coração despedaçado diante de uma calamidade nacional. Mas eu quero que você pense comigo e você perceba que o que Jeremias está descrevendo aqui, que ele vai descrever, está acontecendo hoje. Porque nós também estamos diante de uma situação terrível. E muitas coisas que nós vamos encontrar aqui, as pessoas têm vivido. E talvez você se identifique bastante com o que Jeremias vai descrever aqui. Versículo 17. Tirou-me a paz, e já não sei o que é prosperar. Que forte. Tirou-me a paz. Inquietação, ansiedade, pessimismo, né? Porque ele diz, já nem sei mais o que é prosperar, assim, já nem lembro mais como que era quando as coisas estavam dando certo, porque agora está tão ruim que minha paz foi embora, eu nem lembro mais como é que é estar tranquilo. Pode acontecer hoje, com tanta gente. Versículo 18, grito, meu esplendor se foi, tudo que eu esperava do Senhor se perdeu. É claro que Jeremias aqui, ele personifica um pouco a própria nação, né? Mas de toda forma é um lamento de um coração quebrado diante da calamidade, e ele grita. Gente, a gente só grita quando a coisa é séria, quando a angústia está profunda, e aí a gente grita de dor. É isso que Jeremias está fazendo. E ele se frustra, ele percebe que aquilo que ele esperava não aconteceu, né? As boas expectativas, né? E é interessante como esse ano, muitos planos não aconteceram. Muitos sonhos tiveram que ser adiados. Muitas coisas foram frustradas. E tem muita gente se sentindo como Jeremias. Até inclusive olhando para o Senhor com uma atitude de, puxa Senhor, tudo que eu planejei não está dando certo. Nós tínhamos muitos planos como igreja também. Muitos projetos, muitas ideias. Muitos deles não vão acontecer, vão ser adiados. Então é possível que no nosso coração haja algum tipo de frustração. Versículo 19 e 20. Como é amargo recordar meu sofrimento e meu desamparo. Lembro-me sempre desses dias terríveis, enquanto lamento minha perda. Puxa, amargo, sofrimento, desamparo, dias terríveis, lamento e perda.
palavras fortes aqui, que descrevem um coração triste por causa da crise. Um coração quebrado, despedaçado, diante de uma situação terrível. São palavras fortes, mas são palavras reais. Porque nós vamos sim encontrar pessoas que estão se lamentando pelo que tem acontecido. E talvez você mesmo consiga enxergar nesses 4 meses momentos de profundo desânimo, profunda frustração e tristeza. Então, meus irmãos, logo aqui de início, diante dessa descrição tão forte que Jeremias faz, eu quero lembrar 2 coisas muito importantes, 2 verdades que a gente não pode se esquecer delas. A primeira é que dias difíceis fazem parte da vida. Não precisa dizer, eu sei que todo mundo concorda. Dias difíceis fazem parte da vida. E nesses dias difíceis, sentimentos ruins vão invadir sim o nosso coração. Nos dias difíceis, sentimentos de desânimo vão invadir o nosso coração. Sentimento de solidão, de tristeza, vai acontecer. Agora, meus queridos, desânimo e tristezas são ruins, mas não é pecado. Não é pecado você se sentir desanimado. Não é pecado você se sentir triste, não é pecado você se sentir sozinho. É ruim, é doloroso, mas não é pecado. Então, por que eu estou falando isso? Porque hoje nós estamos tentando encontrar aqui nesse texto uma palavra de esperança. Então não adianta a gente ficar olhando para a calamidade, para a situação difícil e ficar negando as situações e negando a nossa chateação e a nossa dor. Não, vai acontecer. Na vida nós vamos ter dias difíceis e nesses dias difíceis nós vamos ser acometidos e vamos ter sentimentos ruins. Isso faz parte da vida. Inclusive Eclesiastes deixa muito claro, Eclesiastes escrito por Salomão, ele diz que há espaço na nossa vida para o lamento. Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Há tempo de abraçar e há tempo de se afastar. Há tempo de vir para a igreja, se reunir com os irmãos, e há tempo de ficar em casa, participando do culto online. Há tempo de participar do PG e ter aquela comunhão super especial que a gente tem, e há tempo de não ter a reunião do PG presencial. O lamento faz parte da vida e há espaço para isso na nossa caminhada. Se você tem se sentido desanimado, sozinho, triste, frustrado, eu entendo, é ruim, mas você não precisa também se culpar, porque não é pecado, tá? Há espaço na nossa vida para isso. Mas tem algo muito importante aqui. Embora haja espaço para o lamento na nossa vida, o lamento não é o ponto final. O lamento não é aquilo que vai nos paralisar. Sabe? Nessa viagem, que é a nossa vida, tem várias estações. O lamento é uma dessas estações. Mas não é a última. Não é a última. Nós podemos passar por ela. Nós podemos chorar de verdade. Podemos sentir de verdade. Mas nós temos que seguir em frente. É por isso que essa palavra de hoje é uma palavra de esperança. A vida tem dias difíceis. Não se esqueça disso. Mas eles não podem ser o ponto final. Para isso nós precisamos lembrar de uma outra verdade imutável da palavra de Deus, que é que Deus está no controle. Eu sei que a gente já sabe disso, mas não custa nada lembrar, porque em momentos de lamento e de tristeza, pode ser que isso fique um pouco confuso, mas Deus está no controle. Deixa eu ler algo aqui para você do próprio capítulo 3 de Lamentações, onde Jeremias, que derrama a sua alma nesse lamento, no capítulo 38 ele escreve, no versículo 38, ele escreve o seguinte: acaso o Altíssimo não envia tanto a calamidade como o bem? Uma verdade que não muda. Deus administra as bênçãos
E Deus também administra a calamidade. Deus administra a promoção no emprego, como Deus administra também a redução de salário e a demissão. Deus administra o crescimento da igreja com reuniões alegres, cheias de gente, como Deus também administra um tempo de isolamento em que a gente precisa ficar longe um do outro. Mas a gente precisa lembrar que Deus está no controle. No próprio primeiro versículo do capítulo 3 que nós lemos, primeira coisa que nós lemos, Jeremias diz que ele viu a aflição que Deus trouxe. Então Deus está no controle. Deixa eu ler mais um texto que tem me consolado bastante nesses meses. Salmo 119, versículo 91. Nós lemos assim: Teus estatutos permanecem até hoje, pois tudo está a serviço de teus planos. Tudo está a serviço de teus planos. Isso traz consolo para nós. Deus está cuidando de tudo. Tudo está exatamente de acordo com os planos de Deus. Até o coronavírus, até a quarentena, até as autoridades. Tudo está a serviço dos planos do nosso Deus soberano. E Jesus disse bem claramente: nem um passarinho, nem um pardal cai sem o consentimento de Deus. Então é assim que nós devemos encarar a vida. É assim que nós devemos olhar para a estação do lamento, lembrar dessas verdades e seguir em frente. Então nós temos que encarar a vida com essa consciência e com essa visão correta de que, apesar das dificuldades, Deus está no controle. Então nós não podemos viver iludidos, por exemplo, com a falsa ideia que existe por aí de que um filho de Deus não pode sofrer, de que um filho de Deus, um crente, não pode ficar doente, de que um crente, filho de Deus, não pode ser mandado embora. Não, gente, pode ficar doente, pode ser mandado embora. Nós não podemos viver iludidos. Também nós não podemos viver revoltados e pensando: poxa, se Deus é poderoso, por que Ele não acaba com tudo? Será que Ele não é amoroso? Ou então, será que Deus é amoroso, mas Ele não tem poder para controlar as coisas? Existem essas dúvidas, mas nós não podemos ceder a elas. Nós temos que entender que Deus é soberano e que nós jamais vamos entender todas as coisas, mas que nós temos que confiar naquilo que está claro. Todas as coisas estão a serviço de Deus. Você pode se lembrar de Jó, no Antigo Testamento, um homem que era justo, temente a Deus e que se desviava do mal, e ainda assim passou por um sofrimento terrível. Deus mudou a história no final, mas ele passou pelo sofrimento. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, foi um homem espetacular que escreveu a maior parte do Novo Testamento, mas ele relata que ele foi chicoteado, ele foi açoitado com varas, ele foi apedrejado, ele foi espancado, ele sofreu naufrágio, ele passou fome, ele passou frio. Homens de Deus que passaram pela estação do lamento, sem jamais duvidar e sem jamais se esquecer do controle de Deus. Então nós não podemos nem viver iludidos que nada de mal vai nos acontecer, porque uma hora alguma coisa ruim vai acontecer e está dentro do plano de Deus. Nós também não podemos nos revoltar contra Deus. Então como é que nós devemos viver? Nós devemos viver com fé. E fé é a certeza daquilo que não se vê, diz o texto de Hebreus. Isso é esperança. Esperança e fé. A certeza daquilo que não se vê e que nós confiamos e esperamos. É assim que nós devemos viver. Porque o justo viverá pela fé. Nem iludido, nem revoltado, mas confiante na bondade do Senhor. Então, depois de descrever o seu sofrimento real, sua inquietação, sua dor, sua angústia, Jeremias agora ele nos ensina
a como transformar o lamento em esperança. E é por isso que eu coloquei essas duas verdades, para a gente poder se preparar para o que ele vai escrever agora. Então, vamos ver como Jeremias nos ensina a superarmos o lamento e a tristeza e a crise. Enchemos o nosso coração de esperança, sabendo que dias difíceis virão, mas Deus está no controle. Vamos ler Lamentações 3, voltar para o nosso capítulo aqui, do versículo 21 até o versículo 23. Ele diz: ainda ouso, porém, ter esperança, quando me recordo disto. O amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade, suas misericórdias se renovam cada manhã. Que maravilha esse texto, que maravilha. É assim que a gente transforma o lamento em esperança. Como? Fazendo o que Jeremias fez. O que ele fez? Ele ousou, e ele decidiu, e ele conscientemente voltou seus olhos para as verdades de Deus. Algumas traduções dizem: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Gente, essa é uma atitude consciente. Ele falou: eu posso olhar para a desgraça, ou eu posso olhar para a verdade de Deus que eu já conheço. Então ele decidiu: eu vou trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Então Jeremias decidiu fazer algumas coisas que nós podemos fazer também. A situação não mudou, Jeremias continuou olhando à sua volta e a cidade continuou destruída, mas a atitude dele mudou. E essa é a primeira lição aqui. Nós também podemos escolher ficar olhando para as desgraças, para as tristezas, ou nós podemos olhar para aquilo que nos dá esperança, que são as verdades imutáveis sobre Deus. E são essas verdades que vão renovar a nossa esperança. O pastor americano disse assim: nunca duvide no escuro do que Deus revelou na luz. Muito legal esse pensamento. Nunca duvide no escuro daquilo que Deus já te revelou na luz. Ou seja, no momento de tristeza, não se esqueça daquilo que você sabe que é verdade a respeito de Deus. Então, no momento do lamento, decida trazer ao seu coração e à sua memória aquilo que vai te dar esperança, que são as verdades a respeito de Deus. E que hora boa para fazermos isso, que tem sido esse ano. Para nós lembrarmos e fortalecermos os nossos conceitos e as nossas convicções sobre Deus. E Jeremias fez exatamente isso. Então ele alista aqui, quero ler de novo o versículo 22 e o versículo 23. O amor do Senhor não tem fim. Olha o que ele trouxe à memória dele. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Que coisa linda. Isso aqui é capaz sim de transformar o lamento em esperança. Porque ele diz: o amor do Senhor não tem fim. A gente sabe disso. Mas você já parou para pensar em realmente como não existe nada melhor do que isso? Não existe nada melhor do que saber que o amor de Deus não tem fim. Sabe, quando a gente, nos nossos relacionamentos, quando nós sabemos que alguém realmente nos ama de verdade, a gente não se sente bem com isso. Às vezes você está longe, às vezes a situação está difícil, mas só de você pensar naquela pessoa e lembrar: puxa, ela me ama de verdade, ele me ama de verdade. Isso não traz uma coisa boa para nós. Muito mais, o amor do Senhor não tem fim. Romanos deixa bem claro: nada poderá nos separar do amor de Deus. E Jeremias decidiu se lembrar disso, e eu estou também te lembrando disso. O amor do Senhor por você não tem fim. Também diz que as misericórdias são inesgotáveis. A mesma ideia. E a nossa mente limitada tem dificuldade de entender essas coisas sem fim, inesgotáveis, né? Então, Jeremias, ele nos dá uma figura, que é a figura
do amanhecer. A figura do amanhecer, porque ele diz: as suas misericórdias são inesgotáveis, suas misericórdias se renovam a cada manhã. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que até o último dia da nossa vida, que vai ser o último dia que o sol vai nascer para nós, até esse dia, até o último dia da nossa vida, o Senhor vai renovar a sua misericórdia e o seu amor sobre nós. Que mensagem linda e de esperança que a palavra de Deus está nos trazendo. Cada manhã, o Senhor está dizendo: vamos lá, eu já estou pronto. Já renovei meu amor e a minha misericórdia por você. Vamos lá, vamos seguir em frente. Então, meus irmãos, a primeira notícia que todas as manhãs nós recebemos não é a notícia do jornal, nem do site de notícias. A primeira mensagem que todos os dias nós recebemos não é a mensagem das redes sociais. A primeira notícia, a primeira mensagem que nós recebemos todas as manhãs é de Deus. E Ele diz para nós: eu estou renovando sobre você o meu amor e as minhas misericórdias a cada manhã. Que maravilha! É isso que nós precisamos trazer para a nossa mente, para o nosso coração, para transformar o lamento em esperança. E é por isso que Davi escreve: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque de manhã as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós. Aleluia. Jeremias continua nesse exercício consciente de olhar para as verdades de Deus, para fortalecer a sua fé. Ele continua no versículo 24, eu vou ler até o versículo 26, porque ele escreve assim: digo a mim mesmo, o Senhor é a minha porção, por isso nele esperarei. O Senhor é bom para os que dependem dele, para os que o buscam. Portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Que lição que Jeremias está nos dando? Primeiro, ele foi visitar lá a sua memória e trazer as verdades de Deus que ele conhecia. O amor, a fidelidade, a misericórdia de Deus. Depois ele continua, ele diz: digo comigo mesmo. Ele está trabalhando com a sua alma, está trabalhando com seus pensamentos, com as suas convicções. E ele diz: o Senhor é bom. O Senhor é bom. Então ele fala da bondade, ele fala da salvação. E eu fui pesquisar essa semana. Gente, tem mais de 100 versículos sobre a bondade de Deus. Nós hoje, com a Bíblia completa, temos mais versículos do que Jeremias. Então nós temos mais razões ainda para lembrar da bondade de Deus. Também mais de 100 versículos sobre a salvação de Deus. E o que Jeremias estava fazendo? Ele estava se lembrando disso e focando os seus olhos nessas verdades. E foram essas verdades, essas convicções, que o encheram de esperança. Mesmo na calamidade, mesmo na crise. O versículo 26, ele diz assim: portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Agora, você se lembra que no versículo 19, ele estava gritando de dor e de angústia. Mas agora, depois que ele passou por essa caminhada de lembrar as verdades sobre Deus, agora ele não está mais gritando. Agora o grito de angústia se tornou em um silêncio confiante, esperançoso, que só Deus pode produzir em nós. Que lições que Jeremias nos ensina sobre deixar o lamento encher o nosso coração de esperança. Jeremias passou por essa crise, uma das piores da história de Israel, na verdade de Judá, mas ele não perdeu a esperança. Ele não podia mudar a situação, mas ele podia mudar a sua atitude, e ele fez isso. Nós também, meus irmãos, nós também não podemos mudar a situação que está à nossa volta, mas nós podemos mudar a nossa atitude.
Isso pode fazer bastante diferença. Eu gosto muito de uma história de Thomas Edison, o inventor, né, de tantas coisas que nós temos hoje, fonógrafo, lâmpada e etc. Mas já quando ele era idoso, certo dia o seu laboratório pegou fogo e foi um desastre. Tinha muitos produtos químicos, tinha muito equipamento, ele já era um senhor idoso e o trabalho da sua vida toda foi queimado. E a história conta que ele estava do lado de fora observando o fogo, aquele fogo diferente, né, por causa daquilo que tinha lá, as chamas destruindo tudo, e ele virou para o seu filho e falou: filho, corre, chama sua mãe. Aí o filho: como assim, pai? Chamar a mãe para quê? Ele falou: filho, corre, chama sua mãe, porque ela nunca mais vai ver um fogo que nem esse. Nunca mais vai ver um incêndio desse tipo. Para você ver como a gente sempre pode escolher olhar para a situação ou mudar a nossa atitude. No outro dia, Thomas Edison começou a reconstruir o seu laboratório e poucas semanas depois ele descobriu a solução para um problema que há muito tempo ele não estava conseguindo. Que lição? Nós podemos aprender que quando a gente não pode mudar a situação, nós podemos mudar a nossa atitude. Então é isso que eu quero te convidar a fazer, já encerrando a nossa reflexão. Não tem problema você chorar pelo que tem acontecido com você, ou com o nosso país, ou de saudade dos irmãos, saudade da sua família. Não tem problema você chorar e você se lamentar. Mas a gente não pode parar aí. A vida precisa continuar. Então hoje eu quero te convidar a que você olhe para o Senhor e que você traga à sua memória aquilo que com certeza vai te dar esperança. A bondade do Senhor, a salvação do Senhor, a sua fidelidade, as suas misericórdias, o seu amor, que se renovam a cada manhã. E quando você fizer isso, o lamento vai dar lugar à esperança. A esperança sempre vence. A esperança sempre vence. Salmo 33, e eu encerro com esse texto, diz assim: nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como em ti está a nossa esperança. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos porque em nenhum momento da nossa vida e deste ano o Senhor perdeu o controle de qualquer situação. E nós queremos declarar pela fé que nós cremos que tudo está a serviço dos teus planos. E nós queremos nesse momento nos lembrar e agradecer pela tua bondade, pelo teu amor e pela tua misericórdia. E que a partir de amanhã, quando nós acordarmos e vemos um novo amanhecer, que a esperança encha o nosso coração quando nós lembrarmos que as suas misericórdias se renovaram sobre nós. Pai querido, visita aqueles irmãos que estão fracos, que estão tristes, que têm chorado. Senhor, derrama sobre eles essa esperança. Mas que eles também, e todos nós, tomemos a decisão de não olhar para a circunstância e ficarmos paralisados, mas de olharmos para o Senhor e termos a nossa fé e a nossa esperança renovadas. Assim que nós oramos, confiando no nome de Jesus. Amém. Cobre-me com tua
águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei. Descansarei, pois sei que és Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam presentes e abundantes na nossa vida, todos os dias, até que o Senhor venha. Amém. Querido irmão, querida irmã, que Deus te abençoe nessa semana. Que a graça e a paz do Senhor nos acompanhem em todos os momentos. Amém.